está Política na Mesa. Estamos de volta à Política na Mesa, hoje na bancada analisando os fatos da política de Salvador, do país. E eu vou tentar contar daqui a pouco com Wilson Mendes, ele é criptoanalista, especialista em crimes digitais, inclusive para saber a opinião dele aí sobre esse vazamento da Operação Lava Jato, sobre a invasão dos celulares. Raul Monteiro, você ia falar? Não, rapaz, me lembrei do ditado aqui. Peraí, deixa eu preparar o me lembrei do ditado aqui que é atribuído, na verdade, é uma frase atribuída a Tim Maia, o sempre irreverente Tim Maia. Diz que este país não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita. E aí também a gente vê surgir o estelionatário que não cobra, né? Que faz o serviço de graça em benefício do país. Eu acho que é o que essas apurações últimas aí sobre esses hackers está mostrando. Eu estou na linha, inclusive, com o Wilson Mendes, ele é criptoanalista e especialista em crimes digitais. Wilson, dá um pouco da sua visão de especialista, como é que você está vendo esses vazamentos aí, essas invasões de celulares que têm chocado o país nos últimos dias? Muito boa tarde, Oswaldo, Lira e a todos os ouvintes da TV Câmara. Primeiro um prazer, né, estar falando com vocês novamente. E isso é algo já premeditado, né? Em um momento que nós sabemos como é que funciona o serviço das operadoras no Brasil e em boa parte do mundo, a partir da própria operadora, podem existir vazamentos, conforme já gravamos um programa na TV Câmara falando de privacidade e anonimatos. Então isso aí é algo que nós da área já sabemos que ia acontecer e vai acontecer, a tendência é piorar, porque quanto maior o valor social essa pessoa tenha, mais fragilidade e mais perigo ela corre. Então vai aí desde alguém que é envolvido com política, empresariado, seja uma pessoa que esteja bem posicionada socialmente. Então grande guerra agora será o sequestro de dados, como já estão acontecendo. A gente tinha, ou melhor, se tinha no imaginário, sobretudo do mundo político, que aplicativos como o Telegram eram mais seguros e eram difíceis de serem hackeados ou terem as informações vazadas. Como você vê esse vazamento aí, dado a partir do próprio Telegram? Olha, o Telegram é uma empresa russa e tem um provedor para poder você receber a mensagem, diferente de um outro aplicativo chamado Signal, que você não passa por um provedor. E no Telegram, o default, o padrão é você enviar mensagem e receber mensagem de forma descriptografada, não encriptada, conforme as pessoas falam. Então, atrás do Telegram também existem pessoas. Então, só fazendo uma analogia para pegar esse gancho e depois eu emendo, se você for fazer uma retrospectiva aqui do Glynn, se for tratar desse assunto, o Glynn é um amigo pessoal do Snowden. O Glynn foi o que ajudou o Snowden a sair de Hong Kong para ir para a Rússia, junto com Assange. E é natural que o Snowden, tendo aquela expertise toda, né, da NSA, ele mora na Rússia, e é natural que eles tenham algum vínculo. E é natural também que o Snowden possa ter algum vínculo com o Telegram no sentido de consultoria, de bate-papo e etc. É natural também que o Snowden deve favores ao Glynn. Então é uma história muito mal explicada, essa questão do Telegram. O Telegram, existem falhas no aplicativo, e além das falhas do aplicativo, você tem falhas no usuário. Quando você, por exemplo, tem no mesmo aparelho, no mesmo hardware, você tem um Instagram, um Facebook, Twitter, LinkedIn e tantos outros aplicativos, Uber, você está aceitando um termo de uso, onde você autoriza uma entidade oculta a ter acesso aos seus contatos, a ter acesso ao seu microfone, a ter acesso à sua geolocalização, seu e-mail, etc. Então, ainda que você tenha sistemas que encriptem a mensagem, a exemplo do Signal, que é um dos melhores do mundo, você tem essas outras portas dentro do seu hardware que possibilita que uma pessoa com conhecimento básico ou avançado adentre ao seu aparelho e faça aí belos estragos, né? Wilson, a Raul Monteiro quer fazer uma pergunta para você. Olá, Wilson. Interessante você ter falado aí, citado essa história, essa relação antiga do Glynn com o Snowden. Acho que inclusive a imprensa brasileira e talvez até a imprensa internacional devesse fazer, até por uma questão de obrigação, uma referência ou retomar essa história
para mostrar como é que aconteceu o caso Snowden, como é que ficou o Julian Assange, para que as pessoas consigam até entender um pouco, fazer poder retomar na memória a relação desses personagens, né? Eu acho curioso, por exemplo, não sei se você concorda, que essas mensagens tenham sido captadas do Telegram exclusivamente dos membros da Lava Jato, e não, por exemplo, de empresários e políticos que foram investigados pela Lava Jato, né? Por que não se tem um diálogo, por exemplo, não se tem uma informação? Será que todas essas informações que foram apuradas pela Lava Jato, elas se esgotaram? Né? Será que a gente não tem... O interesse foi direcionado? Tá claro pra gente que o interesse foi direcionado contra a Lava Jato. O objetivo era esse. Agora, também me assusto, Wilson, não sei se você concorda, que informações que são captadas ilegalmente, porque eu me formei em jornalismo sabendo que gravações não são prova, né? Gravações ilegais que são obtidas mediante procedimentos ilegais ou sem autorização das pessoas, elas não podem ser utilizadas como prova. No entanto, você divulga isso como se fosse prova. A partir disso você constrange um país inteiro, uma operação que foi importante. Eu não digo que ela foi perfeita, que ela foi impecável. A gente sabe que houve abusos, mas esses abusos podem ser corrigidos, inclusive, legalmente, pela própria justiça. E essas gravações ilegais, pelo que me consta, porque nenhum dos envolvidos ali autorizou a divulgação dessas gravações, elas ganham esse status, terminam, inclusive, dominando a pauta do país, não tanto quanto aquelas relacionadas ao pessoal da JBS, em que a Globo entrou de cabeça e pagou um preço alto, inclusive, hoje tendo que demitir não sei quantos jornalistas, porque a economia afundou naquele momento e a Globo foi junto com todas as outras empresas. Mas eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Eu escutei uma boa parte, porque o seu áudio estava um pouco longe, mas eu acho que eu peguei aí o conteúdo. Voltando para o caso do Glenn, junto com o Snowden, assim, é sabido da nossa área técnica que para a gente saber a vida de qualquer pessoa, basta a gente saber o arroba, né? Não existe modo privado em Facebook, em chat de Facebook, não existe modo privado em Instagram e etc. Com $50 qualquer pessoa hackeia. E o WhatsApp? As redes sociais de YouTube. WhatsApp. E o WhatsApp? O WhatsApp também, o WhatsApp pertence ao Facebook, né? É da mesma plataforma. Então o WhatsApp, quando você envia uma mensagem, inclusive no termo de uso atualizado, ele pergunta se você quer compartilhar as informações que você tem dentro do seu WhatsApp com o Facebook, para que facilite aí a publicidade vinculada para os assuntos que você tem interesse. Então, na verdade, a criptografia do WhatsApp é uma criptografia filha do Signal, que o Snowden usa para falar com os familiares, e ele sabe que atrás dessa rede, quando ele fala com os familiares, tem aí tanto a espionagem russa, que tem interesse nas informações dele, como também tem interesse, na parte dos Estados Unidos, tem interesse o NSA, e eles não conseguem porque são camadas diferentes de criptografia, e uma vez que esses dados são criptografados, e aí vai trazer um problema grande para o sistema judiciário do nosso país, que é extremamente atrasado, letárgico, porque a partir de então da LGPD e da própria GDPR, que é europeia, a Lei de Proteção de Dados, ele garante que para que você tenha proteção, você encripte dados. E uma vez encriptado dados, quando o judiciário pedir a quebra de sigilo, não vai ter o que quebrar, porque dados encriptados é matemática, não é força, né? Então, quando você pega um meliante, só para você ter ideia, aqui no Brasil, tinha um promotor de justiça, se não me engano, daqui da Bahia, que ele era o responsável por pedir a suspensão do serviço do WhatsApp no Brasil. O que eu vejo como um absurdo, porque o WhatsApp é uma ferramenta, tirando o lado B, que libertou os usuários da escravidão da telefonia. Aí eu fiz uma pergunta uma vez, em determinado lugar, que se o meliante passasse a usar iPhone e falasse através do iPhone, ou seja, através do FaceTime, se seria suspenso a venda de iPhone no Brasil, uma vez que o FaceTime é encriptado também e é exclusivo da Apple. E aí eu não tive resposta até hoje. Então, relacionado a essa questão das comunicações de dados entre as partes, eu vejo, falando de uma forma muito suprapartidária,
essa questão de invasão de dispositivo é considerada crime pela lei brasileira. Mas aí volta aqui sem citar, sem expandir muito. Muito antes das eleições, dados dos competidores aí foram vazados, eu vejo que de forma proposital, uma vez que quando se fala no telefone, a operadora ela armazena esse dado. E uma vez esse dado na internet, não tem como apurar de onde vazou, porque você pode hospedar em camadas de rede da internet, tipo Marianas Web, Deep Web, ou na própria camada, na Surface Web, que seria através de torrent, né? Onde as pessoas hospedam CDs, DVDs, livros, filmes, etc., programas, softwares, e baixam ali, e essas informações ficam em pedaços em servidores que são pessoas, não são locais físicos, né? A lei ela é limitada porque quando o juiz ele pede a suspensão do WhatsApp, ele está pedindo suspensão baseada no CNPJ, no caso do Facebook, que o WhatsApp pertence, de uma empresa que está fisicamente alocada em São Paulo. Ele não pode pedir suspensão de um Telegram, por exemplo, que está na Rússia. E ainda assim que ele peça uma suspensão do WhatsApp, se as pessoas usam um VPN, quer dizer, um Virtual Network Private, você sai das rotas das operadoras e continua usando o aplicativo. Então, na verdade, a gente tem um gargalo na justiça, porque a forma ainda continua baseada na caneta. Isso já acabou há muito tempo. Inclusive, voltando lá para os princípios, quando a Daniela Sicarelli entrou com aquele processo contra o YouTube para que suspendesse o vídeo que ela estava com o namorado tendo relação na praia, o juiz, por falta de entendimento tecnológico, ele mandou suspender o YouTube. O YouTube, o Rio Grande do Sul tinha uma campanha baseada em vacinações pelo YouTube, que estava atingindo muita gente, e o YouTube foi uma plataforma atingida naquele momento. Bom, o resumo da ópera é que até hoje o vídeo está no ar em outras plataformas e a canetada, nem a lei de proteção, que não existia ainda, não adiantou absolutamente de nada. Então, agora, o que precisa, ao meu ver... Pode falar, Wilson. O que eu vejo é uma atualização que está muito... A tecnologia ela trouxe diversas rupturas, né? A camada mais difícil em aceitar essas rupturas é a camada do judiciário, porque ainda tem a cultura da caneta e talvez da não apuração dos fatos. O fato é que o que houve agora com essa questão do Telegram é algo muito grave, porque existem mensagens trocadas ali, e sendo de novo suprapartidário, quando essas mensagens, falando de um outro partido, que eu também não vou citar, para evitar polêmica, esse outro partido foi atingido, essas informações foram amplamente publicitadas, e isso teve um ganho de repercussão muito grande. E, no entanto, falando agora da situação, essas foram camufladas e abafadas. Parece que as pessoas não gostariam que fossem divulgadas, ainda assim, que, abre aspas, fossem consideradas ilegais. Mas ilegais para quem? Para a lei, para a justiça, que é algo atrasado. Veja bem, se você sabe, através de vizinhos ou através de algum dispositivo eletrônico, que alguém quer lhe fazer um mal e você apresenta isso como prova, a lei ela vai ignorar, já que você está sendo ameaçado de uma outra forma. Enfim, é uma coisa estranha, no mínimo algo muito atrasado por os modos operantes de hoje. Agora, Wilson, o papo com você tem que ser um papo mais longo, porque é muita informação. Vamos marcar para você vir aqui no rádio, na TV Câmara, para a gente falar um pouco mais para as pessoas sobre essa questão da invasão de celulares, até onde é possível grampear, o que é possível fazer para que as pessoas realmente se protejam minimamente de invasões externas. Enfim, vamos voltar a nos falar com certeza, para a gente trazer mais informação aí para os ouvintes e telespectadores do rádio da TV Câmara. Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, e a gente volta a se falar com certeza. Obrigado, parabéns pelo programa, aguardo você, sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado.